Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso Facioli Podcast, né? Eu estou aqui sozinho hoje, meu companheiro de bancada tá passeando, tá viajando, tá trabalhando e o Danilo não tá comigo aqui. Muito obrigado a você que nos prestigia aí nos nossos canais. Nós estamos em todas as redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram e também no YouTube e no Spotify. Continue lá contribuindo lá com as suas ideias, com o seu gostei, não gostei. Por favor, deixe o seu comentário lá e, de novo, muito obrigado pelo prestígio. Hoje eu estou recebendo uma dupla aqui do mercado financeiro, né? Duas pessoas bastante que eu conheço há menos tempo do que os outros convidados que eu trago aqui, mas são pessoas bastante interessantes que nos ajudam lá nas questões de econômicas, né? Econômicas, financeiras, etc., patrimoniais lá da Facioli. Eu estou recebendo aqui o Rafael Menegato Rodrigues e o Pedro Vilela. O Rafael é formado pela Universidade Federal de Uberlândia, ele fez medicina veterinária e pós-graduação em ciências aviárias, né? E uma série de outras formações aqui. O Pedro Vilela é graduado em administração pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de Ribeirão Preto. Que em um outro episódio aqui que vocês vão ver, eu falei com o professor Alberto Matias, que foi o fundador da FEA USP, onde o Pedro se formou lá. Não sei se você estudou com o professor. E hoje é sócio assessor de investimentos, né? Da Blue 3 Investimentos aqui de Ribeirão Preto, que é uma empresa associada, é assim que se fala, associada Hoje a XP é a nossa a sócia, né? Então a XP. XP hoje tem 48% da Blue é da XP. Bastante, bacana. E o Rafael também, atualmente, ele trabalha na Blue 3 Investimentos, é assessor de planejamento patrimonial e sucessório. E a gente vai bater esse papo aqui sobre patrimônio, sobre recursos, sobre como investir o seu dinheiro, as suas economias. É essa a ideia da gente bater um papo aqui. Muito obrigado, Pedro e Rafael, por ter aceito o meu convite aqui e participar dessa conversa aqui com os nossos ouvintes hoje. Gente, que agradece o convite. Obrigado pelo espaço. Obrigado, Dimas, pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Acho que você falou, a gente conhece há algum tempo e tem uma admiração muito grande por você. Muito obrigado, muito obrigado. Rafael e Pedro, conta pra gente aí um pouquinho da história de vida de vocês, né? A gente sempre quer trazer aqui para os nossos ouvintes, para quem nos acompanha, um pouquinho dessa questão das profissões, né? Então é algo que a gente sempre pede para os convidados aqui contarem para a gente por que começaram a trabalhar nisso, né? Eu estou vendo aqui que o Rafael tem uma formação completamente diferente, veio para o mercado financeiro, né? Veio para essa área de assessoria. Então conta pra gente aí um pouquinho da história de vida de vocês. Quer começar aí, Rafael? Tá. Dimas, eu formei lá em 2008, né? Como você pode ver aí, você já mencionou, formei em medicina veterinária pela UF, lá em Uberlândia. E fiz uma transição de carreira no final de 2018. Eu trabalhei numa multinacional americana, mas durante esse período de quase 10 anos, os meus últimos 8 anos, né? Foi trabalhando tudo na área de gestão. E eu retornei da Inglaterra, fiquei na Inglaterra em 2016, 2017, 2018. E quando eu retornei, estava cansado de morar fora, enfim, questões familiares, decidi ficar na minha cidade natal. O que você fez na Inglaterra? Eu trabalhei na empresa lá, uhum. na COB, né? Eu era responsável por 5 unidades de produção. Uhum. A princípio fui para corrigir algumas questões em 2 unidades, deu certo, me deram mais 3 e decidi voltar. Com o seu conhecimento em medicina veterinária, é isso? A COB faz o quê? A COB é uma empresa de genética avícola. Então ela distribui material genético tá. para frango de corte, né? Entendi. Mas o core do negócio que a gente fazia era gestão, né? Como que você sabe, tudo são pessoas, né?
Então, fazer o negócio acontecer depende muito, né, Tá. da vontade das pessoas. Uhum. Então, apesar de ter o conhecimento da parte de medicina veterinária, né, isso foi só um pontapé para começar a fazer trabalho de gestão. Uhum. E aí, no final de 2018, quando eu decidi voltar, eu comecei a desenvolver uma atividade empresarial lá em Uberlândia. Dali, sempre tive uma vontade de desempenhar um trabalho na área comercial, né? Assim, pô, vida inteira fazendo gestão, eu preciso adquirir outras habilidades. Foi quando apareceu essa oportunidade de entrar para o mercado financeiro. Eu comecei na Prudential, final de 2019. Da Prudential, eu conheci alguns colegas que vieram para a Blue 3, fiquei na Prudential até o final de 21, e 21 eu comecei na Blue 3. Então, estou na Blue 3 desde então, completando meu 3º ano. Então, fiquei na Blue, na unidade. A Blue 3 ela tem escritório em 13 cidades hoje, né? Então, comecei em Uberlândia, 2023 eu fui para Belo Horizonte, e agora eu estou aqui em Ribeirão Preto, junto com o time, né? Mas foi mais uma transição de carreira baseado lá atrás na questão familiar. Eu decidi, mas hoje acho que eu me sinto realizado profissionalmente por desenvolver essa habilidade, né? De trabalhar junto com o público, com o cliente, de pensar em soluções, né, financeiras para o cliente. E você fez uma transição bastante radical, né? Da sua formação técnica, né, para essa área. Porque você gostava dessa área, conhecia essa área ou foi curioso em relação à área de investimentos? Na verdade, foi questão de investimento, você sempre estuda, sempre brinca, né? Mas foi questão de oportunidade. Não teve um direcionamento específico de ir atrás. A oportunidade que apareceu e casou mais com a vontade da parte comercial, de desenvolver habilidade comercial, né? Foi isso que me chamou a atenção, que veio de encontro com o meu desejo. Cara, eu já tenho essa habilidade de gestão, eu preciso desenvolver a comercial para futuramente, a gente não sabe, né? Então, você tem, para ter uma bagagem profissional um pouco mais robusta, né? Então, foi aquilo que aconteceu, né? As coincidências da vida, né? Entendi. Você é de Uberlândia? Sou de Uberlândia. Bacana. E Pedro, e você? Conta aí um pouquinho da sua história. Depois a gente volta pro Rafael. Pro Rafael. Tem história, mudou bastante. Dimas, minha história... Primeiro, eu sou de Casabranca, né? Uma cidade relativamente próxima aqui de Ribeirão, uma cidade pequena. Eu vim para estudar aqui na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, aqui na USP, né? Meu penúltimo ano ali da faculdade, eu ia fazer uma mudança, ia fazer um ano de intercâmbio na Espanha. Nesse meio tempo, acabei conhecendo, né? Tinha me candidatado para uma vaga o Leone, que é um dos sócios fundadores da Blue. Eles começaram, né? O Leone e o Wagner fundaram a empresa em Franca, e a segunda unidade de negócios deles foi aqui em Ribeirão. Então, eles estavam começando, um escritório bem pequeno, tinha poucas pessoas, uma salinha ali de 20, 30 metros quadrados. Me chamaram, o Leone contou um pouco do que ele esperava para o mercado nos próximos anos, né? E aquilo me encantou. Eu achei que eu estava na frente de uma oportunidade, de um timing ali de mercado também muito interessante. Acabei desistindo desse intercâmbio, né? Comecei primeiro como estagiário do Leone, que é um dos sócios fundadores, e fui me desenvolvendo. Em pouco tempo eu vi que eu gostava mais do comercial do que ficar no back-office, né? Eu comecei a trazer alguns clientes, comecei a buscar me aperfeiçoar também nessa parte comercial, nessa parte de conteúdo também dos investimentos, né? E acabei iniciando aí essa trajetória como assessor de fato. Então foi um processo gradual. Você está com quantos anos, Pedro? Tenho 29 anos. 29. Relativamente novo. É um menino. E você, Rafael? Eu tenho 38. 38. É uma década quase de diferença aqui. Nem vou falar a minha idade. E o que é a Blue 3? O que é a XP? Né? Que organização é essa? Que tamanho são essas organizações? Enfim, qual que é a finalidade de cada uma dessas empresas? Legal. Falando um pouco brevemente da XP, né? A XP é uma corretora de valores e hoje também é um banco, né? É uma plataforma de investimento onde você consegue ter acesso a vários produtos de várias instituições no mesmo lugar. Hoje a XP tem, em termos de magnitude, né, tem 1,1 tri
de reais sob custódia, tem mais de 4 milhões de clientes. É uma empresa já grande, muito consolidada, tem capital aberto. Tá. A Blue, falando em termos de tamanho da Blue, né? Até o que eu falei de quando eu entrei. Quando eu entrei, a gente tinha 500 milhões de reais sob custódia. Tá. E 2 escritórios. Hoje, a gente está com 16 escritórios, em 16 cidades, né? A gente tem 27 bilhões de reais sob custódia, mais de 30 mil clientes. Nós tivemos alguns avanços no sentido, eu até comentei, né? A XP se tornou nossa sócia, então a própria XP hoje tem um percentual dentro da Blue. Tá. A gente está também agora num processo de internacionalização. Hoje, mais de 10% do patrimônio da empresa a gente tem fora do Brasil. Então, a gente está abrindo um escritório físico agora em Miami. Então, está ainda num processo bem... Cresceu muito, né? E continua nesse processo de crescimento acelerado. Tá. Uma empresa muito sólida. Ganhou credibilidade do mercado. Né? Bacana. Agora, o que é um assessor de investimentos? Né? O que um assessor de investimentos faz? Imagina que as pessoas estejam nos ouvindo, aí, nos assistindo, queiram saber, eu queria ser assessor de investimento, o que eu tenho que fazer para ser um assessor de investimento e qual que é a finalidade dessa profissão? Legal. Que é uma profissão nova, né? Uma profissão relativamente nova. Ela já, se a gente pegar nos Estados Unidos, é uma profissão muito mais consolidada. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos a gente tem mais de 300 mil assessores de investimento. Tá. No Brasil a gente tem aproximadamente aí 20 mil assessores. Basicamente, para você ser um assessor de investimento, antes de mais nada, você tem que prestar uma prova que chama Ancor. Então, prestando essa prova, você está apto para plugar em alguma plataforma, em algum escritório de investimentos. Né? Tá. O escopo do trabalho do assessor, então, primeiramente... orientar, auxiliar os clientes, né, na tomada de decisão para planejar determinados objetivos, para planejar o futuro que ele pensa em termos de investimentos, o que ele deseja. Né? Mas hoje a gente tem um trabalho muito mais amplo. Então, a gente ajuda as pessoas físicas, a gente ajuda muita necessidade de pessoa jurídica também. Um exemplo de importação, exportação, a gente faz câmbio, M&A, então a gente consegue oferecer um leque muito grande de facilidades ali, de serviços para o cliente final, né? Investimento internacional, que é algo que tem sido muito procurado, então, essa diversificação em termos de país, né? Então você tem um pouco do teu capital lá fora. Bacana. O Rafael, o que é, assim, você é um especialista, né? Ou a sua área está mais voltada à questão de proteção patrimonial, é isso, né? O que significa isso? O que é proteger o seu patrimônio? Tá. Só para contextualizar, né, Dimas? Hoje, o escritório, né, antigamente, quando surgiu o XP, era um escritório que fazia o trabalho de renda variável, basicamente bolsa, e dava cursos, né? Então, isso mudou muito, né? Assim como os escritórios que se plugavam na XP antigamente, era basicamente fazer o trabalho de renda variável para os clientes. Tá. Mas hoje, tudo aquilo que se faz dentro de uma instituição financeira convencional, se faz dentro de uma empresa como a nossa. Então, não somente a parte de renda variável, mas todos os produtos de renda fixa que se tem, câmbio, como o Pedro disse, crédito, M&A. Então, as instituições elas tiveram que se modernizar, até pelo que passou os últimos anos no mercado, né? Tá. A bolsa veio num crescimento muito constante, veio a pandemia, enfim, o mercado financeiro ele ainda não absorveu esses últimos impactos, principalmente políticos. Tá. Dentro desse contexto, o trabalho que a gente faz é mais uma área de apoio dentro da assessoria. Né? A Blue 3 hoje ela coloca o assessor no centro, né? O assessor é a ponte de relacionamento com o cliente e de resolver todas aquelas demandas que o cliente traz. Mas como os temas são muito amplos, ele não tem que conhecer de tudo, né? Ele tem que entender que a informação que está sendo levada para o cliente está dentro das expectativas do cliente, de acordo com o perfil de investimento dele. Tá. Tem cliente que está lá na nossa base que não tem nenhum tipo de renda variável, não gosta de bolsa, só tem produto de renda fixa, está tudo certo. Mas trazendo o cliente, os anseios do cliente, a gente entra exatamente para falar sobre o tema de proteção. Porque não somente
a questão da rentabilidade é importante. Porque a gente tem sob a nossa custódia aquela fração financeira que está lá que o cliente nos confiou. Uhum. Mas, normalmente, ele tem recurso financeiro em outras instituições e patrimônio que não financeiro, patrimônio imobilizado. Tá. Terreno, casa, apartamento, fazenda. Ok. Em relação à parte de proteção, a gente tenta trazer para ele a importância de proteger o patrimônio como um todo. Uhum. Principalmente na parte de sucessão, planejamento sucessório. Tá. É um tema hoje que no Brasil, com a discussão de reforma tributária que teve no final do ano, e principalmente esse ano, é um tema que está muito em alta. A nossa demanda de trabalho cresceu muito, Uhum. porque a gente está num viés de aumento de imposto. Nesse caso, a gente está falando de TCMD. Tá. TCMD é o imposto para transmissão de causa-mortes Uhum. e doação, imposto de herança. Tá. Né? Apesar de todas as especulações e questões que se vê em internet, né? Tá. É fato que esse imposto ele vai aumentar, falar do estado que a gente está aqui hoje, baseado no estado de São Paulo. A gente está numa alíquota hoje de 4% de imposto que ela vai subir para 8%. Tá. Esse 4% incide, por exemplo, na transmissão do patrimônio. Imagina que alguém, enfim, ou está doando, ou alguém faleceu, por exemplo, e ficou um patrimônio. Eu tenho uma incidência disso para a transmissão desse patrimônio. É patrimônio só imóvel ou é patrimônio financeiro também? É qualquer patrimônio? Tudo. Tudo. Tudo aquilo que está no CPF, no seu CPF. Uhum. Não somente dinheiro, imóvel, mas também cota de participação de empresa. Ok. Então, aquelas empresas, né? Hoje é muito comum as pessoas que têm muito patrimônio imobilizado transformar o patrimônio imobilizado em capital social de empresa. Tá. É uma forma mais fácil e uma forma mais segura de proteger o patrimônio familiar. As chamadas holdings, né? Tá. Familiares, patrimoniais, holdings operacionais. Ok. E fazer a transmissão para a segunda geração em forma de cota, né? Transmitir o percentual de cota. Ok. A questão é como que essas cotas elas são avaliadas. É aí que está o problema. E cada estado tem uma forma de fazer essa mensuração. Tá. O estado de Goiás é de uma forma, Minas de outra, São Paulo totalmente diferente. Então, o nosso objetivo é trazer essa preocupação para o cliente. Tá. Dimas, você tem um patrimônio que você constituiu durante toda a sua vida e a gente te mostra o quanto que isso pode te custar no ato da transmissão. Tá. Obviamente, muitas pessoas elas conseguem construir um patrimônio que elas não vão conseguir gastar esse patrimônio durante a vida. É normal. Então, vai ficar para os nossos filhos. Tá. Por que não diminuir esse impacto financeiro? O impacto financeiro ele vai existir. Então, assim como o trabalho que a gente faz numa renda variável, para aquele cliente que gosta de fazer investimentos em renda variável, a gente mostra para ele quais são os riscos. Por que você não coloca uma proteção aqui contra a queda? Acontecer igual aconteceu com algumas empresas recentes, né? Americanas, Magazine Luiza, empresas com rating, uma classificação muito alta, mas por questões de mercado elas caíram próximas de zero, né? Se você tem uma proteção, você limita a sua perda. É igual aqui. A gente te mostra qual que é o risco inerente a todo o seu patrimônio. A gente mostra, possivelmente, essa transmissão sua vai te custar X. Você quer que eu te ajude a diminuir esse custo? Tá. E sempre todo custo, né? O trabalho de prevenção, você consegue minimizar tudo isso quando você prevê. E você espera acontecer, você vai apagar fogo. Então, é um trabalho que lá fora, assim como o Pedro comentou, lá dos Estados Unidos, isso é muito mais maduro. Tá. Até porque as taxas lá, o state tax, ele vai variar de 18% a 40%. Tá. Acima de $60 mil. Você começa um escalonamento acima de $60 mil, começa em 18%, batendo o teto de 40% desse mesmo imposto, patrimônio acima de $1 milhão. De transmissão de patrimônio. De transmissão Imagina de patrimônio. que o americano lá tem $1 milhão de dólares de patrimônio, na hora que ele for transferir esse, ou acidentalmente, ou porque ele quer transferir mesmo, ele vai pagar 40% do valor. Aqui nós estamos falando em 4%, que pode ir para 8%. 4%. No estado de São Paulo. Isso, pode ir para 8% a partir do ano que vem. Tá. Só que a faixa de isenção lá é uma faixa de isenção muito maior. Tá.
E as instituições, né, de offshore lá nos Estados Unidos, começou lá, né? Então, tem muito mais facilidade, né, de se criar. Essa mesma forma de colocar o patrimônio dentro de empresa, existem ainda países considerados paraísos fiscais, de forma legítima, legal, de acordo com o que manda a legislação brasileira e internacional, transferir esse patrimônio para essa empresa com sede fiscal em outro país, aonde não ocorre a incidência desses impostos. Então, existe uma facilidade maior. Mas a responsabilidade do financial advisor, do assessor de investimentos lá nos Estados Unidos, ela é tão grande que o impacto, como esse impacto de sucessão pode ser alta, se o assessor de investimento ele não traz isso para a primeira conversa que ele tem com o cliente, acontece a sucessão, a família, ela pode processar o financial advisor judicialmente pela negligência, né? Entendi. Porque você imagina, você é um especialista financeiro e você não tem essa preocupação com o seu cliente, sabendo que o patrimônio dele pode sofrer uma dilapidação de até 40%, uma coisa que judicialmente isso tem impacto. Então, o financial advisor, ele traz essa preocupação no primeiro momento. E tá tudo certo se ele não queira se preocupar com isso. Só que o financial advisor tem que ter um respaldo assinado pelo cliente, se eximindo dessa culpa, caso aconteça. Porque né? ele informou, né? Tá bom. Ô Pedro, depois a gente volta nessa questão patrimonial, porque tem a questão de seguro também, né? Que a gente volta, né? Quem é que pode contratar? A XP, por exemplo, qualquer pessoa pode contratar, porque se eu quiser fazer eu sou absolutamente leigo nisso, né? Eu acho que eu entendo mais ou menos de gente, né? De dinheiro não é comigo, não. Mas se eu quiser fazer uma aplicação, por exemplo, comprar ações na bolsa, eu posso diretamente fazer sem precisar fazer essa formação que um assessor de investimentos aí precisa fazer, né? Eu não sei se isso é verdade. Você me diga se eu estou certo ou estou errado em relação a isso. E imagina que eu não queira, que seja uma pessoa como eu, por exemplo, que tenho pouca habilidade de fazer isso, tem medo de perder dinheiro em bolsa, não sei se eu sou... se bolsa é o melhor investimento para fazer, eu posso contratar a Blue 3, eu não posso contratar, ou posso contratar a XP direto, como é que eu faço isso? Quem é que pode? E qual é o trabalho que eu vou receber, por exemplo, da Blue 3 ou da XP? Legal, Dimas, então você pode, qualquer corretora você pode comprar na B3 as ações, então você pode operar diretamente. Isso via internet, por exemplo. Exato, o home broker você entra e compra. Tá. Quando você abre uma conta na XP, você pode ser atendido por um escritório de assessores. Então hoje nós atendemos as contas da XP, nós damos uma assessoria que é a Blue 3. Tá. Então qualquer pessoa pode abrir uma conta na Blue. É claro que existem os produtos que têm os valores mínimos para entrada. Então, existe essas questões dos valores mínimos e também existem, né, as segmentações de assessoria. Então, a partir de determinado valor, você vai ter uma assessoria sob demanda e esse nível de assessoria vai subindo, consequentemente, de acordo com as suas necessidades e de acordo com o valor que você tem investido, que muitas vezes você precisa de uma complexidade maior para montar essa carteira de investimentos. E também essa questão que o Rafael falou de ter um olhar 360 do cliente, né? Porque a gente atende muito profissional liberal, empresário, pessoas do agro, então uma gama bem grande de clientes. E cada um tem uma necessidade, cada um aspira a alguma coisa em termos do planejamento do patrimônio dele, né? Muita gente pensa no legado, então ele sabe que ele tem um recurso significativo e ele pensa em construir um legado para a família, deixar a família tranquila. Outras pessoas não, falam, eu quero gastar meu dinheiro, vou aposentar, vou viajar e é isso, né? Então, o assessor de investimento ele vai te ajudar a desenhar uma estratégia de acordo com o seu perfil sempre, para você alcançar os seus objetivos. Então, é uma maneira mais assertiva. Ele vai te colocar em contato, por exemplo, dentro da Blue, a gente tem uma área de análise. Então, tem uma casa de análise que vai passar uma peneira ali para te passar o que eles estão olhando, as tendências, e a decisão final de, claro, investir ou não em determinado investimento é sempre do cliente. Então, no final, é sempre ele que vai dar o ok. Entendi. Ô Pedro, e qual que é o
Pedro e Rafael, não sei qual que é o perfil do investidor, pelo menos o que vocês têm contato, obviamente, que estão lá na Blue 3 ou na XP, né? Qual que é o perfil? Ele é um investidor que gosta mais de bolsa, gosta mais de renda fixa, gosta de misto, é um investidor medroso, corajoso, como é que é? Dimas, historicamente, a gente tem no Brasil a taxa de juros é muito alta. Então, a taxa de juros real é alta. Tá. Então, isso faz com que o brasileiro, de maneira geral, eles tende a ser mais conservador. Tá. Por quê? Você tem ali um exemplo. Hoje você consegue títulos ali 12%, 11%, um título do governo, sem risco. Tá. Então, isso é uma taxa alta. Esse movimento vem mudando um pouco. Então, quando a gente chegou nos anos passados a uma taxa de juros 3%, 4%, houve uma migração do investidor mais para renda variável, né? Tá. Mas ainda tem um espaço, quando a gente compara países desenvolvidos como os Estados Unidos, a nossa bolsa inteira, todas as empresas, ela tem um valor de mercado menor do que, um exemplo, a Apple, o Facebook. Então, existe um espaço muito grande para crescer. Mas eu acho que na nossa concepção, o investidor tem que ser diversificado. Então, faz sentido ele ter todas as classes de investimentos, né? Mas é claro que, de acordo com a tolerância a risco, perfil, necessidade e liquidez dele, ele tenha os percentuais adequados de cada classe de ativo, né? Então, de bolsa, de renda fixa, de previdência, de investimento internacional. Então, o ideal é um mix. Isso tem que ser analisado e desenhado de caso a caso. E assim, é possível, assim, imagina um investidor fazer uma migração de, agora a bolsa está melhor, eu posso ir para a bolsa, agora a renda fixa está melhor, eu posso ir, obviamente, não sei se 100% do patrimônio dele, mas é possível ele migrar em função de como está o mercado ou de como vai estar o mercado? Claro, é possível. Então, você pode, de acordo com o cenário que você enxerga para frente, né? Você pode desenhar uma estratégia para surfar de maneira melhor e, consequentemente, buscar uma rentabilidade melhor. Isso, assim, é importante, a gente acredita, sempre você ter as classes de ativos e tentar manter aquele perfil. Por quê? Às vezes a gente tem uma visão e acontece um exemplo da pandemia, e isso muda completamente e a gente acaba sempre buscando uma rentabilidade com base numa rentabilidade passada. Tá. Então isso é um pouco perigoso. A gente fala, às vezes, é importante você confiar na estratégia e toda estratégia tem um tempo de maturação. Então, esse tempo, também existem vários estudos falando disso, que existem muitos fundos, por exemplo, que a média do fundo, existe um clássico nos Estados Unidos, vou dar um exemplo com números redondos aqui, que a média de rentabilidade anual do fundo foi de 20%, 30%. Mas o investidor médio desse produto saiu perdendo dinheiro. Tá. Por quê? Basicamente, é aquela questão das finanças comportamentais, né? Quando o investimento caiu, o investidor foi lá e sacou. Tá. E quando eventualmente subiu, ele viu que estava subindo e colocou mais e teve uma surpresa na frente. Então, o investidor, isso é estudado, mas também a gente vê na ponta final, a dor da perda é muito grande. Então, a dor da perda é muito maior do que a felicidade do ganho, né? Tá. Então, isso é um ponto. Interessante que, certa vez, a gente tem assim como o Pedro já destacou, pouco mais de 10% do recurso que está sob nossa custódia está lá fora, né? Nos Estados Unidos, através da Avenue, né? Que é uma corretora parceira nossa. Certa vez, eles estavam dando uma palestra lá em Uberlândia para uma série de clientes, né? E aí mostraram, né? Que nos Estados Unidos, uma pesquisa dentro das maiores casas, né? Fidelity, Charles Schwab, enfim. Dos investidores que mais ganharam dinheiro... foram aqueles investidores, foram os mortos. Sabe como assim os mortos? As pessoas que morreram e o dinheiro ficou esquecido dentro da empresa, dentro da casa. Tá. Por quê? É exatamente essa questão de perfil comportamental. A gente tende nossa, a bolsa tá bom demais, eu vou entrar. Tá em 130 mil pontos, você entra. Corre qualquer evento, tá na máxima histórica, cai. A hora que cai, não, perdi dinheiro, agora eu vou tirar. Quando é o contrário, quando você tinha que comprar mais quando está mais baixo. Tá.
Então, historicamente, né, é exatamente isso. Você tem que ter um alinhamento de longo prazo muito bem feito, porque tudo é longo prazo, né? Então, essa questão nossa do imediatismo, ganhar dinheiro rápido, né? Por isso que hoje chama muita atenção as pirâmides financeiras, né? A gente tem alguns clientes, né? Pô, alguém aqui me recomendou para entrar num investimento para me dar 5% ao mês, cara. Não entra. Não, mas dá certo. Eu coloquei e resgatei. Não vai. Dali a pouco o cliente liga, rapaz, não é de ver que você tinha razão? Era pirâmide. Você mordeu uma isca, né? E até complementando o Rafael, né? Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos aí, talvez. Se eu não me engano, a rentabilidade média ao mês dele é de 1,5%, se eu não me engano, 1%, mas percentualmente nessa magnitude. Como é que um cara uma empresa consegue te prometer 3, 4, 5% ao mês? Então, será que eles acertaram tanto a mão, eles conseguiram fazer uma metodologia tão boa que, se a gente pegar exponencialmente, ele seria o cara mais rico do mundo, passaria o Warren Buffett em determinado tempo, né? E ele tenta vender isso, então é um contrassenso, né? Quando a gente faz esse comparativo com os mestres do mercado aí. Entendi. E quando a gente fala de segurança, né? Por exemplo, eu sei que eu investi em bolsa lá, eu estou correndo o risco daquela ação subir, descer, etc. E de repente eu ter que, eu estou precisando de dinheiro agora, eu não queria vender, mas vou ter que vender e eu apliquei 100 e estou recebendo 50 porque o valor dela, enfim, baixou metade lá e aí eu tive que buscar essa grana e eu perdi 50 nessa conta aí. Qual que é, assim, o investimento mais seguro que tem hoje, por exemplo? É a caderneta de poupança, que você vai botar o dinheiro lá, ninguém vai te tomar e, obviamente, que a renta, essa questão do risco tem muito a ver com quanto de dinheiro você quer ganhar também. O risco é baixo, mas a rentabilidade é baixíssima também. Exato. Hoje, quando a gente pega em termos globais, o título mais seguro do mundo, então, é o título de emissão do governo dos Estados Unidos. O título curto de emissão do governo dos Estados Unidos. Quando a gente pega nível Brasil, então sempre o título mais seguro vai ser o de emissão do Tesouro Direto, né? Então, de emissão do próprio governo aí. De emissão do Tesouro, na verdade. O Tesouro Direto é a plataforma que você consegue, qualquer investidor com um mínimo bem acessível, entrar nesse tipo de produto, né? É claro que existe... O que é uma cédula do Tesouro Nacional, é isso? Você tem vários títulos que são negociados dentro da plataforma hoje do Tesouro Direto, que é a mais conhecida aí, em termos de acessibilidade, né? Ali você tem títulos desde pré-fixados, você tem títulos que pagam inflação mais um juro real, você tem títulos indexados a Selic, esse seria o mais seguro, além do emissor, né? Porque ele não tem marcação, ele tem a menor volatilidade dentro desses títulos, né? Então, acho que para quem está começando, para quem pensa em ter algo extremamente seguro, melhor do que a clássica poupança, que é muito conhecida no Brasil, né? O Tesouro Selic seja o melhor investimento. E olhando também no restante das classes, né, existem alguns mecanismos que você consegue proteger o investidor de maneira muito eficiente. Um exemplo é títulos de emissão bancária, por exemplo, a gente tem até R$250 mil por instituição, por investidor, totalizando no máximo de 1 milhão, protegidos pelo FGC, pelo Fundo Garantidor de Crédito. Né? Então, também é uma maneira bem interessante de você ter um capital rendendo mais, com uma segurança muito boa. Entendi. Vocês costumam receber muita gente, por exemplo, que estava nessa linha de eu tinha meu dinheiro todo em caderneta de poupança, ou não, o investidor que vai para a assessoria de vocês já era um investidor que já tinha mais... já estava mais acostumado com CDB, por exemplo, com outros títulos, né, de investimento. Mas a gente tem de todos os perfis. A gente tem mesmo patrimônios muito grandes que a pessoa, o investidor, só estava na poupança. Então, o cara tem patrimônio gigantesco somente na poupança e mesmo assim ainda tem um pouco de medo, mesmo da poupança, pelo histórico que a gente teve no Brasil... de congelamento, desse tipo de coisa. Então, mas nós temos um gap de clientes, né? Então, são muitos clientes, mas bem diversificado. Desde o cara extremamente conservador que estava na poupança e que
talvez o primeiro passo dele numa corretora seja mesmo o título do Tesouro, para mostrar que ele consegue uma rentabilidade maior, sem necessariamente ter um risco maior, né? Ao investidor que gosta muito de ações e que faz isso muito bem, que ganha dinheiro no longo prazo, tem uma gestão de risco interessante, e consegue ser resiliente mesmo no mercado, como a gente já teve aí uns anos atrás. Né? Mas é um desafio para nós, porque esse perfil de investidor, de cliente que confia cegamente numa poupança, quando se fala de XP, ele relaciona a bolsa de valores, né? A volatilidade, ao risco. Então, o que a gente tenta mostrar é sempre isso, né? O que vai, eventualmente, estragar a relação entre o assessor e o cliente os investimentos eles não estarem alocados de acordo com o perfil. Cliente que ele tem um apetite extremamente conservador, 100% poupança, ele vai ter um risco muito semelhante a essa poupança dentro da corretora. Ele pode ele pode deixar esse recurso sob a nossa custódia com risco muito próximo de zero, né, dentro desses títulos, desses ativos. Por outro lado, aquele cliente que ele quer começar a investir numa renda variável, quer começar a tentar surfar um pouco dessa alta, a gente fala, o que vai te matar não é o remédio, é a dose. Então, se você não tem esse apetite, já começa já com os 2 pés, não vai dar errado. Entendi. Mas vamos colocar um pouco. Porque se por algum motivo eu precisei desse dinheiro para resgatar, assim como você disse, você está comprometendo uma parcela pequena do seu patrimônio. Até que você comece a adquirir confiança, até que você comece a adquirir conhecimento. E na renda variável também existem as estruturas para proteção. Essa proteção, na hora que a ação começa a cair, ela trava, a estrutura é acionada e o seu recurso financeiro ele vai estar disponível. É óbvio, né, que você vai ter uma perda de alguns %, mas não uma perda tão significativa. Por outro lado, você pode ter um ganho nessa estrutura muito maior do que você teria num título do Tesouro. Talvez 2, 3 vezes mais. Né? Então, tudo depende da dose. Né? É até uma questão nossa lá, né? O cliente que não tem esse perfil, ele quer entrar... Não, você vai entrar com tantos %. Você não vai entrar com mais, porque vai dar problema. Entendi. Você vai ficar chateado. Vai falar que a culpa é nossa. Então, vamos entrar um pouquinho, vai ver, coloca um pé, experimenta a água, depois a gente segue. Entendi. Rafael, voltando lá para a questão de proteção patrimonial, né? Depois eu quero falar um pouquinho de investimento também, que vocês falam, posso botar dinheiro lá fora, né? O investimento, X% do nosso dinheiro está lá fora. Eu queria saber um pouco de como é que isso funciona também. Mas em relação à proteção patrimonial, a gente também estava discutindo um pouco aqui sobre essa questão do seguro, né? O seguro de vida, por exemplo, que as pessoas fazem, né? Que é um seguro de vida que, enfim, você pode contratar de uma maneira em qualquer banco, etc., ou em qualquer instituição, né? Eu não sei exatamente onde é que você pode contratar, mas eu sei que é mais fácil você contratar via uma corretora, né? E um seguro que é o que você chama de investimento, né? Que você também faz o investimento tendo um resgate do valor, enfim, de um valor, né? Como é que funciona isso? Do que é esse que eu estou chamando de seguro aqui? Eu não sei se é a palavra correta, depois você me corrija se não for também. Não, a palavra ela é uma palavra correta, né? Primeira coisa quando a gente traz, né, para o cliente, não sei se a palavra seria desmistificar a palavra seguro. Porque o seguro, né, via de regra, ele é tido como um produto de relacionamento bancário. Então, você faz um financiamento, você tem que ter um seguro. Obviamente, todo produto financeiro que você faz ali dentro de um banco, existe um seguro prestamista, né? Se ocorrer a sua ausência, aquela parcela ela vai ser quitada. Mas é um produto muito de relacionamento, né? As pessoas têm talvez metas de produtos para bater, paga essa parcela de 50, paga essa parcela de 100. E em alguns casos, né, enfim, na grande maioria das vezes, né, o seguro de vida convencional tem algumas particularidades, as quais, se elas não forem observadas,
eles não são pagos no momento que ocorre o sinistro. Aqui nós estamos falando de um seguro de vida, né? Que se paga um sinistro por questão de morte. Na legislação brasileira, artigo 769 do Código Civil, ele fala que qualquer alteração na natureza de risco, o segurado ele tem que informar a seguradora. Se ele não informa que houve uma alteração de risco, a seguradora pode negar o pagamento desse benefício, alegando que houve uma má-fé. Normalmente é isso que acontece. Você tem um seguro de vida bancário, em algum momento você desenvolve um problema de saúde, uma hipertensão, uma diabetes, e ali na frente acontece a ausência, a morte, em decorrência ou não desse fator. Na hora que você junta a documentação e apresenta para receber o benefício, vai constar no prontuário médico aquilo ali que você já adquiriu previamente. A seguradora, ela olha, mas isso não foi do meu conhecimento. Eu não vou te pagar. O que o beneficiário alega? Não houve má fé. Então, aí é uma questão jurídica que se enrola. Então, o primeiro ponto que a gente traz para o cliente é tirar isso da frente. E a gente passar a entender qual que é a real necessidade de uma estrutura securitária. Porque hoje, o seguro de vida é a única ferramenta financeira que é livremente distribuída num processo de morte, por exemplo. É a única estrutura financeira que ela não passa dentro de inventário. Juridicamente. Por que você está falando que é a única? Mas e a Previdência? A Previdência ela é um produto regulamentado pela SUSEP. Hoje, no estado de São Paulo, basicamente, ela só vai entrar para dentro do inventário se tiver uma questão litigiosa. Ou uma distribuição que ela não obedeceu à ordem dos herdeiros legais ali. Alguma questão que não obedece às regras da lei. A Previdência ela pode ir para dentro do inventário. Já no estado de Minas, por exemplo, há uma regulamentação estadual para que os bancos, na ausência do cliente, cobrem o ITCMD na cabeça, já na própria instituição, para depois distribuir essa previdência. Eu já sentei com um cliente, na hora que a gente começou a conversa sobre isso, eu falei assim, não, a previdência da minha mãe, ela foi colada todo para dentro do inventário. Por quê? Porque foi constituída de uma vez só. Então, a estrutura previdenciária foi feita lá atrás, né? Ela foi criada não no sentido de sucessão, mas no sentido de complemento da aposentadoria. Você está fazendo um complemento do seu INSS para se aposentar, mas tem essa característica sucessória. Quando o cliente, o investidor, ele tenta burlar essa característica de aposentadoria para sucessão, o judiciário tende a bloquear isso. Então, a gente volta para o seguro de vida, porque juridicamente é a única estrutura que eu posso afirmar 100% com as leis que nós temos hoje, que ela não vai estar dentro do inventário, independente da ordem de herdeiros. Eu posso direcionar o meu seguro para um único filho, ou para 100% da minha esposa, e esquecer os meus filhos, apesar deles serem minha ordem de herdeiros legais. Só que a necessidade do seguro, ele é de acordo com a sua necessidade de liquidez, de dinheiro que você vai precisar, eventualmente, na sua ausência. O dia que acontecer a sua ausência, Deus o livre e guarde, se ela aconteça amanhã, qual que é o impacto financeiro que a sua família vai ter para pagar todas essas custas e acessar o seu patrimônio? Porque todo o seu dinheiro continua sendo seu mesmo após a sua ausência, até que se desenrole a estrutura de inventário. Então, é aí que a gente entra com um pedaço desse... A gente vai entrar nessa característica do investimento, né? Um pedaço dessa sua aplicação financeira para sustentar essa operação. Acontece a sua ausência, a sua família, os seus beneficiários, enfim, seus herdeiros vão ter esse dinheiro para acessar aquilo que é seu. E destravar de forma mais rápida. Quanto mais tempo se leva a processar o inventário, mais multa se tem numa guia de TCMD. Você tem o dinheiro disponível, você tem desconto. Então, financeiramente, essa liquidez ela faz muito sentido. Agora, a estrutura, basicamente, que a gente mais relaciona como um benefício para o cliente, é justamente essa, que ela tem uma característica, que você citou, né? Puxando o seu gancho, característica resgatável, mas é porque ele é um produto ao qual você compra ele. O seguro convencional é igual um seguro de carro. Eu pago, eu espero não bater meu carro. Dali a pouco eu vendo meu carro e começo a andar de Uber,
paguei seguro de carro durante 20 anos. Uhum. Você pagou pelo risco. Tá. Não importa quanto você pagou. Você não recebeu nada daquilo, só pagou. Como seguro de vida convencional. Tá. Esse outro produto, a gente tem esse benefício, que ao final de um determinado período de aporte, você não tem mais que direcionar recursos para dentro da estrutura e você compra a pólice. Então, essa liquidez que você precisa, você passa a carregar ela como um ativo financeiro durante toda a sua vida. Uhum. E esse ativo financeiro, ele vai se materializar na conta dos beneficiários com a sua ausência. Todo mundo morre. Independente se daqui a 30 ou 40 anos que você fez a contratação. Uhum. Mas o aporte foi naquele período de tempo. Mas como a gente sempre orienta os nossos clientes a fazer a estruturação jurídica para fazer a transmissão do patrimônio durante a vida. Uhum. Por quê? Porque financeiramente é muito mais barato, é menos custoso isso. Tá. Nosso objetivo é te dar eficiência financeira, diminuir os seus custos. Uhum. Então, transfere esse patrimônio em vida. À medida que o seu passivo sucessório, essa necessidade de liquidez sua diminui, você desfaz essa apólice e resgata 100% do recurso que você aportou lá dentro, ainda com um ganho real. Uhum. Da forma como a gente dimensiona essa proteção, a gente consegue te provar por A mais B que você tem acesso ao resgate 100% do recurso. Uhum. Corrigido. Tá. Então, o que você fez? Você tirou um pouco daquele dos seus investimentos de uma letra de tesouro financeiro, como a gente está falando agora, para colocar dentro dessa outra estrutura, para te dar direito no D0 a uma apólice que é um valor muito maior. Você vai precisar disso. Uhum. Então, ela te protege contra uma ausência, né? E também, se você não ficar ausente, você pode resgatar ela depois de um determinado período. Obviamente, isso vai depender muito do tempo, né? Porque não necessariamente nos primeiros anos lá você consegue resgatar tudo que você pagou, né? Exatamente. Ele vai ter que, de novo, como você falou, é um investimento de longo prazo, né? Precisa olhar ele por uma década, pelo menos. Né? Tá. Exatamente. A gente tem que olhar para o longo prazo. Tá. Né? Óbvio, né, que você pensar nisso no curto espaço de tempo... Ele só é um seguro. Ele só é um seguro. Tá. E se encarar ele só como um seguro, ele tem um custo gigantesco. Tá. Uhum. Mas se coloca ele no longo prazo, após a compra, tá. após todo esse período de aporte, você vai recuperar 100% do valor colocado lá com ganho. Entendi. E o que a gente traz para o cliente de novo, que vai matar não é o remédio, é a dose. Tá. É relacionar essa dose que ele vai estar direcionando dentro da estrutura com a disponibilidade financeira que ele tem. Tá. Isso tem que estar sempre correlacionado. Não adianta eu vir te falar, Dimas, você tem uma necessidade de proteção hoje de 10 milhões de reais. Mas você vai colocar 500 mil dentro dessa estrutura aqui por ano. Às vezes, financeiramente, não faz sentido. Tá. Então, assim, aí tem a questão também de senso crítico e da questão da consultoria. Tá. Não posso deixar você, porque eu sei que daqui a 2, 3 anos nós vamos ter um problema. Ok. Tá bom. O Pedro, e assim, como é que funciona? A gente está falando de produto aqui, né? Produto, parece que nós estamos com uma loja, né? De fato, é uma loja de serviço, né? Exato. 100% de serviço. E aí a gente fala, eu posso aplicar em bolsa, eu posso aplicar em tesouro direto, eu posso aplicar em CDB, RDB, etc., em renda fixa, e posso botar meu dinheiro lá fora também, né? E você até acho que citou, falou, hoje X%, eu não lembro o número do nosso dinheiro está lá fora. Dinheiro de investidor brasileiro, pelo menos está fazendo negócio com você, está lá fora. É possível fazer uma aplicação em dólar, por exemplo, em euro e etc.? Perfeito, Dimas. Então, hoje nós temos um percentual bem relevante da custódia dos nossos clientes lá fora. Tá. Então, tanto via Blue como nós recentemente adquirimos um Multifamily Office. Tá. Então, outra empresa que faz também a gestão de carteiras de famílias, etc. Então, essas pessoas também têm um capital lá fora. Então, nessas duas vertentes, né? Nós consideramos que é muito importante você ter um pedaço do teu patrimônio em moeda forte. Tá. Existem alguns pontos, né? Claro que esse percentual vai depender muito, novamente, né? Faz parte do nosso trabalho de falar isso, vai depender de algumas características suas. Então, um exemplo, eu tenho um filho que vai fazer faculdade nos Estados Unidos, eu quero me preparar para isso. Ou não, eu não quero ficar no Brasil, não tenho intenção nenhuma de sair, não vejo o meu consumo como sendo algo em dólar, então existe, mas a gente indica sempre ter um percentual lá fora. Tá.
Até o que a gente fala, muitas vezes a pessoa fala, mas eu não tenho relação, o dólar não tem relação, eu não viajo, não gasto em dólar. Mas a pessoa às vezes não percebe, um exemplo, meu celular é em dólar, é americano, uma empresa americana, seu carro pode ser, então muita coisa do nosso consumo está diretamente atrelada ao dólar, né? E lá fora, hoje, você tem uma facilidade, então você tem uma facilidade de abertura de conta, você tem uma facilidade no atendimento aos brasileiros, né? Então atendimento em português, uma disponibilidade de produtos muito grande. O mercado americano, ele tem um leque aí mais amplo, né? Mas principalmente também focando nessa questão da proteção. Então, você ter de fato um pedaço do teu capital protegido do risco do país. E é possível eu colocar qualquer valor lá em dólar, por exemplo? Exato. Hoje eu tenho um valor mínimo que eu preciso aplicar? Não tem valor mínimo, existem os valores mínimos dos produtos, né? Tá. Então, existem produtos de $1.000, $5.000, $50.000 e por aí vai. Entendi. Mas não existe um valor mínimo para você fazer essa abertura dessa conta e fazer um investimento lá fora. Inclusive, hoje é um processo muito mais simples. Então, em poucos minutos, você consegue fazer uma abertura de conta nos Estados Unidos com toda a facilidade, pelo aplicativo do seu celular, por exemplo. Tá. E aí, mas eu posso simplesmente pôr um dinheiro lá e deixar parado, ou eu posso... É óbvio que isso não é um bom negócio, né? Sim, mas enfim, sim. Posso fazer isso? Você pode mandar, você faz o câmbio, né? Então Tá. vai ter a cotação do dia do câmbio, e você pode deixar o dólar lá em conta corrente, simplesmente. Claro que existem, eventualmente, investimentos de curtíssimo prazo que você tem uma liquidez também, que é uma maneira de otimizar esse recurso que já está lá fora, né? Mas se você quiser, um exemplo, deixar na conta corrente, não tem problema nenhum. E eu posso resgatar isso, resgato em reais? Exato. A qualquer momento você pode fazer o câmbio, você faz o câmbio e volta novamente esse recurso para o Brasil, né? Até isso, a gente tem no escritório hoje, tem um time de especialistas somente para investimentos internacionais. Entendi. Então, para se aprofundar, porque muita gente tem, um exemplo, né, tem alguma dificuldade com a parte tributária dos investimentos internacionais. Então, a gente consegue levar soluções para toda a necessidade, desde a parte tributária, a gente tem parceiros, a parte sucessória, então, por aí vai, né? Acho que é mais como é que fala? Mais uma área do nosso escritório que cresceu muito e acredito que ainda vai crescer bastante. Tá. Como é que o seu cliente, né, mede o seu desempenho, por exemplo? Como é que ele mede se você está fazendo um bom trabalho para ele? Qual é o seu... A gente chama no mercado de trabalho aqui de KPI, né? Qual é o indicador que o seu cliente vai falar, bom, o escritório da Blue 3, né, ou o Pedro, ou enfim, ou o Rafael, de fato estão fazendo um bom trabalho para mim, porque por causa desse indicador. Qual é o indicador que ele pode olhar, por exemplo, se o trabalho é bem feito ou não? Até um ponto interessante, na semana passada, na quinta e na sexta, eu estava num treinamento, um bate-papo com alguns assessores da área private da XP em São Paulo. Então, eles selecionaram 20 assessores da rede dos escritórios, focados no atendimento private, então focados em cliente com patrimônio maior, para ter esse bate-papo. Eles trouxeram um estudo que os principais fatores que levam uma pessoa a escolher um assessor, que levam ela a ter confiança nesse assessor, ao contrário do que todo mundo pensa que seria a rentabilidade, na verdade é a confiança e a transparência. Depois você tem a disponibilidade e a rentabilidade é lá para terceiro, quarto item, né? É claro que a rentabilidade é super importante, mas eu acho que o trabalho que todo bom assessor de investimento deve fazer é justamente ser transparente, ético, já é um pressuposto de tudo isso, né? Sim, ético e já é obrigação, correto, né? já é obrigação. Mas ser transparente e sempre alinhado com o cliente no longo prazo. Então, o que a gente vê é que os assessores, ao longo do tempo, que têm mais sucesso são os que conquistam a confiança do cliente pela transparência, pela maneira correta de agir, e até mais do que pela rentabilidade. Claro que a rentabilidade é uma consequência disso, né? Mas acho que esses são os principais pontos. E aí, existem casos, por exemplo, a gente tem clientes que o avô é cliente, o filho é cliente, o neto é cliente, então esse boca a boca, essa confiança, né, é a principal porta de entrada também
de novos clientes para a empresa, né? Uhum. Então, acho que isso é super importante. Entendi. E é caro ter um assessor de investimentos? Eu acho que, de repente, a partir de determinado valor, por exemplo, não deve ter custo, né, para o investidor. Ou sempre tem um custo para o investidor, ele tem que pagar um serviço de assessoria. Não, o serviço de assessoria, como é que é a remuneração? Hoje você tem 2 modalidades de remuneração do assessor, do escritório, né? A primeira, então, você não tem um custo direto, né? Uhum. Mas todos os produtos que a plataforma, que o assessor disponibiliza, ele tem um pedaço dele que é uma comissão para o assessor. Tá. E você tem a segunda modalidade que você pode pagar, então, fee-based, você paga um percentual da tua carteira ali administrada anualmente. Uhum. Isso e toda essa comissão que iria para o distribuidor volta para você. Tá. Então, hoje são 2 modelos que podem o investidor pode escolher, né? Quanto a, não diretamente, mas remunerar, uma remuneração indireta do assessor. Entendi. E o que mais o investidor prefere? Dimas, hoje no Brasil, a maior parte do nosso escritório, né? Essa primeira modalidade. Tá. Então, essa questão do investidor, corretagem. Da corretagem ou como é que fala? De uma comissão pela venda dos produtos. Comissão, uma palavra um pouco, às vezes, mal vista, mas uma comissão que eu falo, um percentual daquele produto, o estruturador tem um pagamento de distribuição, né? Tá. Nos Estados Unidos, a gente vê isso bem dividido. Tá. Então, a gente vê lá, claro, com uma certa diferença ali, mas meio a meio sobre essas 2 remunerações, né? Entendi. Então, na primeira modalidade, quem teoricamente está pagando isso aí é o dono do produto que a corretora está comprando. Perfeito. Tá. E nessa segunda, essa remuneração você paga, mas ela volta, você paga a taxa acordada, né? Uhum. E toda a remuneração que esses distribuidores ou que a corretagem, etc., vem para o escritório, volta para você. Viria para o escritório, volta para você. E o que é mais vantajoso para o investidor? Dimas, não tem uma resposta para te falar a verdade. Acho que é muito particular. Pode ser que em alguns casos o investidor não queira ter esse pagamento saindo diretamente do bolso dele. Uhum. Em alguns casos, pode ser que ele prefira pagar e ficar claro quanto que o assessor... Aquilo está custando. Exato. Entra na despesa dele. Lá. Exato. Até tem. Isso tem um movimento agora, né? Inclusive, já foi até aprovado de fato, todo produto que for distribuído, produto financeiro, o cliente ter acesso a quanto é a comissão daquele produto. Tá. Então, isso eu acho ótimo pela questão da transparência. Sim, sim. Eu confio que a durabilidade do mercado dependa muito da transparência. Então, acho que é uma mudança que vem para o bem. Tá, bacana. O Pedro e Rafael, que conselho vocês dão, obviamente olhando cada uma das suas áreas, né? Essa questão da proteção patrimonial e o Pedro mais essa questão de, enfim, da questão de investimento. Que conselho vocês dão para as pessoas que estão nos ouvindo aí em relação a essa questão de proteja seu patrimônio, né? Qual é o caminho, qual é o melhor caminho para você e do ponto de vista de investimento, qual é um caminho mais adequado, olhando do ponto de vista de crescimento de patrimônio, sei lá, ou de preservação do patrimônio e do ponto de vista de risco também. Claro. Eu acho que o primeiro ponto mais importante, você pensando em termos de investimento, é você gastar menos do que você ganha, que infelizmente a gente tem no Brasil grande parte da população, ela é endividada. Tá. Então, ela gasta mais do que ela ganha. Se fosse o contrário, vocês estariam com muito mais clientes também. Exato. E você ter, primeiro, né, deixar claro que existem dívidas que são sadias, dívidas que fazem parte de negócio. Faz parte do crescimento do patrimônio, inclusive. Exato. Tá. Mas você ter essa noção de quanto custa as suas dívidas e até que ponto isso faz sentido, né? Uhum. Eu acredito que o segundo ponto seja você ter uma disciplina de aportes. Então, o que a gente vê é que os investidores que têm sucesso no longo prazo, eles são muito disciplinados e eles, um exemplo, todo mês, qualquer salário, qualquer entrada que eles têm, 30% já é um gasto, uma casinha que vai para o investimento. Tá. Né? Então, acho que esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é se informar
sobre tentar... Hoje a gente tem muitos conteúdos aí gratuitos na internet sobre o mercado financeiro, sobre os tipos de aplicação, sobre vários assuntos relacionados que podem ajudar o investidor nessa trajetória. E acho também que, na medida do possível, todo mundo que tiver disponibilidade procurar um assessor de investimentos também. Uhum. Então, esse assessor vai te apresentar um pouco do mercado, vai te apresentar o que existe de produto de acordo com o perfil desse cliente e vai poder ali a 4 mãos desenhar o que você espera para frente, quais seus objetivos, quais suas ambições, quais suas necessidades, né? Tá. Acho que são os pontos mais importantes. Uhum. E fazendo um encaixe aí com o Rafael, essa questão também de você pensar no seu legado, né? Então, no teu patrimônio, você preparar, claro que tem necessidade disso, mas você preparar isso para que a sua família, que os dependentes seus tenham essa tranquilidade de estar tudo resolvido em tese dessa transferência do patrimônio. Tá. A gente falou basicamente da parte de proteção patrimonial, né? Para quem já tem uma estrutura patrimonial formada. Tá. Talvez, no seu caso, né, por tempo de trabalho, enfim, você já conquistou um patrimônio, né? E eu tenho 32 anos, 2 filhos pequenos, o Davi tem 7, a Alice tem 4, e eu estou na fase de construção patrimonial. Mas, e se eu não conseguir chegar até lá? Obviamente, não por uma questão de morte, mas uma questão que me impeça de continuar trabalhando. Tá. Eu não vou acumular patrimônio. Minha família ela vai perder padrão de vida, o que eu conquistei até hoje vai ser dilapidado. Então, existem esses 2 cenários. O cenário de proteção daquilo que já foi conquistado, para garantir que a maior parte daquilo que você conquistou, com a sua competência, com o seu suor, seja transmitido para os seus filhos. E a outra parte é garantir que aquilo que você ainda vai conquistar, que aquilo se cumpra. Tá. Porque eu posso ser acometido por uma questão de invalidez, por uma doença grave, às vezes me tira do mercado de trabalho por 6 meses, por 1 ano. Como que eu vou me sustentar? Aí eu vou ter que resgatar uma renda variável que não está no momento certo, eu vou ter que sair de um título de renda fixa que já está prefixado uma saída para alguns anos. Então, ter em mente que a questão da proteção ela não é um custo, ela está te ajudando. Assim como você paga o seguro do seu carro, você não bateu o carro. Tá. Assim como você paga o seu plano de saúde, porque você pode ficar internado. Tá. Mas você tem que pensar que você é uma máquina de produzir dinheiro, né? Você vai produzir dinheiro durante a sua vida. Tá. Então, eu quero proteger essa máquina. A gente sempre brincava antes, né? Você sabe que aquela impressora, você vai imprimir 30 mil reais, 100 mil reais por mês, você ia ter um seguro para ela? Iria. Bom, mas você não está imprimindo esse dinheiro todo mês? Tá. Pô, então protege sua vida. Se essa impressora parar de funcionar, cara, você tem um recurso para te sustentar até você voltar ao sua capacidade laboral aonde você estava. Para passar por esse momento difícil de transição. E, ao mesmo tempo, pensando lá no longo prazo, como que vai acontecer essa transmissão. É um papo que, às vezes, a gente fala para o cliente, é uma conversa, às vezes, meio chata, né? Tá. Que questão cultural, não vou falar de coisa ruim, que eu estou traindo coisa ruim, né? Não tem nada disso. É pensar racionalmente no risco, naquilo que pode acontecer e entender qual que é o impacto que esse risco vai trazer para minha família e para o meu patrimônio. É basicamente isso. A decisão quem toma é sempre o cliente. E a gente só vai fazer essa ponte de conversa, de discussão, de trazer o assunto para a mesa e buscar resolver, obviamente, se o cliente achar que tem um problema ou não, né? Bacana. Bom, Rafael, Pedro, estamos aqui, já passou o tempo, eu falei para vocês que era rapidinho, né? Por favor, deixa aí para os nossos ouvintes, para quem nos acompanha, onde é que eles acham vocês, onde é que vocês estão nas redes sociais, enfim, quer deixar o celular também, pode deixar, fica à vontade, o número só, né? O aparelho não precisa. Bom, a gente, então, primeiro, né, quem quiser me procurar ali, tem o LinkedIn aberto, então é Pedro Vilela. Também a gente tem o site da Blue, né? Então, www.blue3.com.vc. E estamos à disposição. Se a gente está só ligar e pedir para falar com o Pedro, que mesmo em outras cidades eles vão direcionar aqui para Ribeirão. Bacana. A Blue 3 aqui em Ribeirão, a gente está na Avenida João Fiuza, né? 2664. 2664. Não somente aqui em Ribeirão, né? A Blue tem escritório em Uberlândia, Goiânia, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, São José dos Campos, Campinas, São José do Rio Preto.
Bauru, Marília, Uhum. mas também nas redes sociais, Rafael Menegato com 2 T's. Mas é isso. A gente puder auxiliar quem nos escuta, né? Independente do tamanho do patrimônio, que quer começar a investir, enfim, a gente está mais do que à disposição. Tá bom. Rafael, Pedro, muito obrigado por vocês estarem aqui, virem, aceitarem o convite, né? E muito obrigado a você que nos acompanhou em mais esse episódio. Espero que você tenha gostado. Não deixe de deixar seu joinha lá pra gente. Nós estamos de novo no YouTube, no Spotify, em todas as redes sociais. Muito obrigado e até uma próxima.